Vamos lá, a segunda parte aqui do nossa análise da escalação, né? Agora o Fluminense, que tem o Fábio como goleiro. O Fábio que tem sido muito criticado aí pelas suas performances durante os jogos. Nos últimos jogos tem sido muito mal o Fábio, tendo em vista que o Fluminense tem tomado muitos, mas muitos gols, né? É um time que faz muitos gols, né? Pela criação ali, o modo de jogar, mas também tem tomado muitos gols e, inclusive, o resultado tendo desclassificações, eliminações de competições importantes, como foi o da Copa do Brasil, né? Mau posicionamento do Fábio, que custou caro, custou muito caro. Também temos aí na lateral esquerda outro jogador muito, muito, muito criticado, né? Eu particularmente acho que o Caio Paulista ele poderia ser um jogador ao qual para jogar aqui, ó, onde está o Matheus Martins, né? E não aqui na lateral esquerda. Na lateral esquerda tem que ser lateral esquerdo. Só que infelizmente hoje no plantel tricolor, além da gente não ter um lateral confiável, os que estão lá não são de boa qualidade. Por isso que o Diniz inventa, né? E isso é a palavra correta, inventar de botar um cara que se dedica o jogo todo, mas que tem deficiências, né? Na parte de defesa. Eu tenho certeza que hoje o Flamengo vai atacar muito ali em cima do Caio Paulista, porque sabe que o Caio Paulista ele é aquele jogador ao qual sobe muito, mas não tem aquela mesma força para defesa, né? Então eu acho que o Flamengo vai atacar muito ali, o Fluminense tem que tomar muito cuidado caso o Caio Paulista hoje seja titular. Essa é a provável escalação, tá, galera? Temos o Manuel, né? O Manuel que tem feito um grande campeonato brasileiro, né? O jogador zagueiro, artilheiro, né? O Nino, que eu particularmente gosto do futebol do Nino, acho o Nino muito técnico, mas tem falhado demais. O Nino, onde teve a oportunidade aí do Tite estar olhando ele nos jogos que o Tite foi, o Nino foi super mal, tem sido muito inconsistente ali e é titular hoje porque o único zagueiro ao qual ofereceu algum desconforto para os titulares era o Lucas Claro, que saiu, né? Assim, do nada, pum, Lucas Claro saiu, né? Não estava fazendo um bom campeonato também, mas mostrou já a que veio, né? O Lucas Claro que teve uma boa passagem pelo Fluminense. E aí o Samuel Xavier, né? Que de criticado hoje é um lateral seguro. Samuel Xavier é uma grata surpresa. Eu consigo colocar ele aí num dos três melhores laterais hoje do país, né? Em termos de futebol, tem apresentado muito bem o futebol ali na lateral direita. É um setor ao qual a gente, como tricolor, não tem mais reclamado, né? Ele tomou conta da posição ali, tanto é que não tem nem comparação, se não tem nem hipótese da gente, como tricolor, pedir outro lateral a não ser ele. O problema nosso mesmo tá ali no gol, né? Porque a gente quer que o Fábio melhore ou que dê oportunidade para o goleiro reserva, para o Luiz Felipe, ou, no caso, e o Caio Paulista, né? Que a gente não quer mais ali na lateral direita. Eu particularmente, repito, prefiro o Caio Paulista lá no ataque, lá no lugar do Matheus Martins, que não me traz confiança, é um jovem promissor, mas que não está mostrando a que veio ainda. Na base foi muito forte, mas de titular, como ele tem sido, né? Incontestável, né? Ninguém mexe nele, o Diniz não tira ele. Eu acho que isso eu acho que é muito, né? Muito exagero do Diniz. Eu acho que esse é um dos erros do Diniz, né? Na volância ali temos o melhor volante do país, que é o André. Esse é disparado o melhor volante do país, apesar que o André nos últimos jogos não tem jogado bem. Tanto é que ele não tem jogado bem que o Fluminense tem caído de produção naquela parte de defesa ali, né? Porque é muito fácil a gente criticar o goleiro, o zagueiro,
né, pelo time estar tomando muitos gols. Mas isso vai também de encontro à volância ali, né? Até porque o trabalho do André, que ele tem uma ótima saída de bola, né? Isso que ele se destaca dos outros, mas ele também tem uma ótima retaguarda, né? Ele dá uma segurança legal ali para a zaga. E não tem sido assim, né? O André caiu um pouco de produção, apesar de hoje ele ser considerado não só pelos tricolores, mas por muitos grandes jornalistas e torcedores como o melhor volante do país, juntamente com o João Gomes do Flamengo, o Danilo do Palmeiras, né? Então eu ponho esses três aí nos melhores, mas com certeza o André hoje é o melhor volante do país. Temos aí entre o Martinelli, né, e o Iago. Eu prefiro o Iago como titular, mas aí vocês estão vendo a fotinha do Martinelli aqui abaixo do Ganso, né? Martinelli, que ele é muito consistente, já teve oportunidade de titular tal, não mostrou ainda a que veio, ele que é uma promessa ainda, é um jogador técnico, mas que do nada às vezes parece que dorme no campo. Esse é o problema do Martinelli, né? Agora o Ganso, né, de criticadíssimo, né, ele que tem um contrato de 5 anos com o Fluminense, está aí no terceiro ano de contrato, né? O Ganso que eu mesmo particularmente critiquei muito hoje, com certeza põe aí ele, a De Arrascaeta e, né, o Everton Ribeiro que voltou a jogar, mas por tudo que o Everton Ribeiro já fez pelo Flamengo e antes pelo Cruzeiro, perdão, são os três melhores meio-campos do país, juntamente com o do Palmeiras, que me escapuliu a memória aqui. Ele e o Scarpa também, mas o Scarpa está jogando muito ali onde está o Matheus Martins, né, como ponta esquerda. Então a gente fica meio que, quando vai falar do Scarpa, a gente não fica botando muito ele como meio campo de fato, né? Mas enfim, o Ganso, que é o distribuidor de bola, é o cara do último passe para o gol, juntamente com o Arias, que faz isso com uma maestria enorme, né? Então o Ganso aí é uma arma para o Fluminense, é uma arma. De repente o Fluminense faz um gol, é um cara que pode segurar a bola, ou é um cara que o Fluminense estiver precisando fazer um gol, é um cara que pode achar um passe ali e tal, né? E hoje a gente vai precisar muito dele. O Arias dispensa comentários, essa grata surpresa desde o início. Eu sempre elogiei o Arias, esse colombiano de muita habilidade. No começo, na verdade, ele começou bem no Fluminense, depois ele deu uma caída, tanto é que não se firmou como titular. Ele volta, começa a titular e aí começa a ser convocado de vez lá na Colômbia como convocação certa. E hoje ele caiu nas graças do torcedor, ele é titularíssimo do Fluminense. O Arias é outra arma que o Fluminense pode usar aí contra o Flamengo hoje, né? O Matheus Martins, que eu falo que é o único ali, juntamente com o Caio Paulista, que não merece. O Caio Paulista, ou ele joga no lugar do Matheus Martins, ou ele não joga de titular, né? Mas o Matheus Martins é o único jogador que me incomoda ali como sempre titular, né? Eu acho que a gente tem jogadores até na reserva que pode desempenhar melhor que ele, ou parecido, assim, com a proposta do jogo. Eu não acho que o Matheus Martins é um jogador agudo, ao qual aquela posição de ponta esquerda e ponta direita precisa para uma partida de futebol. Bom, e como centroavante temos Germancano, né? Que dispensa aí comentários, o artilheiro do mundo, artilheiro do Brasil, do Campeonato Brasileiro, era até então artilheiro da Copa do Brasil, mas foi eliminado. O Cano, que é aquilo, chegou a bola, ele está em condições de fazer gol, ele vai fazer, e a gente conta muito hoje com o Cano para ganhar o Flamengo, né? Para ganhar o Flamengo. Então, vamos ver o que vai dar. Então, a gente fez aqui a análise do jogo de hoje, lembrando a vocês que eu acho o seguinte, o Flamengo é favorito, apesar que nos últimos 10 jogos, 6 vitórias do Fluminense, 2 empates, 2 derrotas do Fluminense. Ou seja, esse favoritismo do Flamengo acaba sendo equilibrado aí pelo fato dos últimos retrospectos, pelos últimos confrontos.
Porém, é o seguinte, Flamengo é o favorito sim, porque hoje vai estar lotado o Maracanã, de grande maioria do Flamengo. Se caso o Fluminense tivesse eliminado o Corinthians, chegaria com moral. Eu acho que chegaria eu acho não, tenho certeza que chegaria no mesmo patamar que o Flamengo, né? E não em termos de torcida, mas eu acho que teria muito mais torcida do Fluminense hoje, isso eu tenho certeza. É um jogo ao qual a gente vai ver grande maioria da torcida do Flamengo, né? E o Fluminense vai ser como aquele inclusão ali. E se quer realmente uma vaga na Libertadores, tem que ganhar. Tem que ganhar esse jogo. Acho que o empate não convém para o Fluminense, porque se empatar, corre o risco sim, né? Vamos aqui para a tabela. Se o Fluminense e o Flamengo empatar, eles correm o risco sim de saírem eles saírem no caso do. Vamos ver aqui. Não, eles não têm a chance de sair ainda do G6, do G4. Mas bom, um dos dois tem como sair do G4, sim, porque o Atlético Paranaense, né? Se ganhar o Cuiabá, hoje, o Atlético joga às 19 horas, eles chegam à mesma pontuação, no caso, por exemplo, se o Flamengo e o Fluminense empata, chega a 46, e o Atlético ganhando vai a 46. Mesmo número de vitórias. Só que ele não ganha em termos de gols. Vamos ver aqui. Se no número de vitórias eles chegam igual, né? Ele tem 12, o Fluminense e o Flamengo tem 13, empatando. Mas ele, por exemplo, vamos ver empates, derrota. Vamos ver empate, derrota, tá. Atlético Paranaense tem 7 derrotas. Flamengo e Fluminense tem 7 derrotas. Então, na verdade, eu acho que ainda nessa rodada eles só perdem aí a posição para o Corinthians, correto? É o Corinthians. O Corinthians sim pode tomar a posição do Fluminense e do Flamengo, caso os dois empatem. Então, melhor alternativa para ambos é a vitória. A vitória que é o qual, repito, pode dar a vice-liderança do campeonato, porque o Internacional visita amanhã o Atlético Goianiense, que está na 19ª posição, precisando ganhar, né, e vai jogar em casa, com a torcida apoiando. Não, eu creio que não vai estar lotado o estádio, mas vai ter a torcida apoiando contra o vice do campeonato. Mas tem chance sim de ganhar e respirar, né? Eles que ganhando vão a 25 pontos, ficam aí um pontinho ficam aí a 3 pontos do primeiro da zona, fora da zona, que é o Coritiba. Então tem que ganhar, o Goianiense tem que ganhar. Ele ganhando,